deste tema, mas no futuro poderemos abordar temas que sejam mais apropriados ao vosso estudo ou que queiram ver mais bem explicados, ok? Digamos assim, que tenham dúvidas. Hoje vou lecionar um tema muito fulcral na vossa formação, porque acaba por ser a base, ok? A eletricidade, toda a parte da corrente contínua, corrente alternada, é o que vai ser necessário, quer num curso de um, num curso de outro, ok? E vai ser importante para o vosso estudo. Esta matéria, eu tinha dito ao Miguel, é extensa, ok? Este conjunto de slides é muito extenso. De qualquer forma, depois podem rever a aula mais tarde, ok? E sobretudo podem tirar dúvidas depois pelo campus. Sim? Sobretudo, muito importante hoje é vocês ficarem com as ideias gerais, ok? Para mais rápido avançarem no estudo e para depois não terem dúvidas, está bem? E acaba por ser importante a nossa aula de hoje. Então, avançando, aqui no primeiro acaba por ser só uma apresentação, não é? Do que vamos dar. Vamos dar dois conceitos muito diferentes, que são corrente alternada e corrente contínua. Eu, ao longo da apresentação, vou-vos fazer perguntas. No final, vou-vos deixar uma ficha, não é de avaliação, é apenas para vocês poderem aplicar o que estudaram aqui e acaba de ir um pouco de encontro ao que é dado na formação, ok? Depois o que têm de fazer é devolver a ficha quando tiverem tempo, mesmo que tenham dúvidas, devolvam, ok? Paulo, vou agora aproximar o microfone, veja lá se ficou melhor ou se é da sua internet, ok? É que se houver problemas com a sua internet eu posso desligar o seu vídeo para ficar um bocadinho mais rápido a conexão. Confirme só se me está a ouvir melhor agora. É como o Miguel ouve bem, eu estou desconfiado que seja a sua ligação que poderá não estar tão rápida ou algo do género. Paulo, escrevi Paula, peço desculpa, seria Paulo. Consegue-me ouvir bem, Paulo? Vou tentar uma coisa, vou tentar desligar a sua imagem para ver se a conexão fica mais rápida. Só um bocadinho. Deixa-me ver se consigo. Ok, vou desligar. Paulo, vou deixar de o ver, mas de qualquer forma ficamos com o áudio, ok? Pode ser que agora ouça melhor. Então eu vou continuar, Paulo, se tiver dificuldades depois diga algo, ok? Os objetivos de hoje então são abordar a corrente contínua, tanto a parte de circuito elétrico como a lei de Ohm, a potência e os efeitos da lei de Ohm. No entanto, vamos missar um pouco mais, vamos à parte das resistências em paralelo, resistências em série, ok? Que são muito abordadas no vosso manual. Depois vamos passar aqui para a corrente alternada, ok? A corrente alterna. Vamos falar um pouco das grandezas, vamos falar da onda sinusoidal, ok? E depois vamos fazer um pouco de alguns exercícios e explicar esta parte da matéria que aparece bastante também no vosso manual, ok? George Ohm foi quem inventou os conceitos básicos, ok? Foi ele que relacionou a corrente e a intensidade e a tensão a partir de experiências, ok? Isto já no século XVIII, sobretudo entre 1730, foi quando ele começou a fazer as primeiras experiências e ganhou então a notoriedade, ficando com o seu nome, o seu apelido para a unidade de resistência, ok? Ele descobriu sobretudo que tendo uma fonte de alimentação, ok? Tendo um fio condutor em circuito fechado, que é sempre importante manter o circuito fechado, ok? E tendo algo que consuma essa corrente, que teríamos um circuito, ok? E isto é os princípios básicos. A lei de Ohm, não sei se vocês já ouviram falar, já leram no manual. Miguel, já chegaste a utilizar? Ok. Paulo, vou escrever para ti.
Fico depois também à espera da tua resposta, porque não sei bem se a tua internet continua lenta ou não. Ok, deixa-me também verificar. Ok, devia ter a desligar o vídeo e não o som. Ok, peço desculpa, Miguel. Ok, então, o que é que acaba por... ok. O que é que acaba por ser importante aqui? A lei de Ohm acaba por ser a mais fundamental de toda a eletricidade. Relaciona-nos o quê? A resistência, a tensão, U e a corrente, ok? Estes são os princípios básicos. Depois, se a corrente contínua ou a corrente alternada, estes princípios básicos mantêm-se, ok? Ele diz-nos o quê? Que uma resistência R, a resistência é, depois já vamos ver mais à frente, é a impossibilidade de a corrente percorrer o seu caminho, ok? É algo que está a criar, mesmo como a palavra diz, resistência à oposição, ok? E depois temos o U, que é a tensão, ok? E temos a dividir pelo I, ok? Esta é a forma básica, depois vamos ver mais à frente, é o quê? É que elas podem variar, pode ser resolvida, neste caso está resolvida em ordem a R, mas pode estar resolvida em ordem a U, ou resolvida em ordem a... Ok, Miguel? Paulo? Como o próprio nome diz, depois vou ver isto mais à frente, vou passar então já ao próximo acetato, para depois vocês compreenderem um bocadinho melhor. Vou passar, este exercício acaba de ser já um exercício de aplicação, Miguel. E o que é que nos diz? Se tivermos um enunciado, vou ser muito prático, ok? Vamos tentar já aplicar a lei de Ohm. Temos que ter três conceitos: resistência, tensão e intensidade, ok? Vamos olhar para o enunciado. Calcula a tensão aplicada a uma resistência de 1 kΩ. Ok? Então, neste caso, era pedido calcular a tensão. Qual das formas é que quis utilizar? A primeira, temos aqui as três formas que podemos deduzir. Ok? Esta em forma R, esta em ordem, peço desculpa, a I, e esta em ordem a U. Qual delas irias utilizar, Miguel? É pedido a tensão. Ok? A tensão elétrica. Depois vamos ver o que é que isto significa. Qual delas é que ias utilizar? Primeira, segunda, terceira. Pode escrever aqui no... Estas são as três formas da lei de Ohm, ok? Qual delas é que poderias utilizar? Miguel, arrisca. Neste caso é pedido a tensão. Ok? Elas todas são a lei de Ohm, ok? Só que uma está resolvida em ordem a R, ok? Que é a primeira que eu vos mostrei. Esta, mas também está correta. Esta está correta, resolvida em ordem a I, e esta está deduzida em ordem a U, ok? Qual delas é que querias utilizar então? Paulo, elas três são as várias, são as representações matemáticas da lei de Ohm, ok? Esta primeira forma é aquela que eu vos mostrei em primeiro, ok? Resolvida, deduzida, peço desculpa, em ordem a R. Esta está deduzida em ordem a I, porque é I igual a U sobre R. Vocês têm na mesma as três grandezas, ok? R, U, I. Aqui também, I, U, R. Elas matematicamente são iguais. Ainda tens esta terceira, também é igual. Porquê? Porque a U é igual a R vezes I, mas é a lei de Ohm na mesma, está resolvida em ordem a U, ok? Paulo, são as três formas da lei de Ohm. Tu tens que utilizar aquela que mais te dá jeito a ti, digamos assim, ok? Porquê? Porque o que é pedido na pergunta? Calcule a tensão. Qual delas está resolvida em ordem à tensão primeiro? R é a resistência, U é a tensão, I é a corrente elétrica, ok? Miguel, Paulo. Ok, Paulo, vamos com calma então. Estás com umas dificuldades. Esta forma, ok, R é a resistência, ok? Se tiveres aí apontamento, escreve uma folha. R, resistência elétrica. Vamos voltar atrás. R, resistência. Ok? Sim? U é a tensão elétrica. Representa a diferença de potencial e vem em volts. Ok? O I é a corrente elétrica. Certo, Paulo?
R resistência, U tensão e corrente elétrica. Ok? Tudo certo até aqui? Ok. Vamos então ao próximo ponto de referência. É-nos pedido um exercício. Aqui tens as três leis de Ohm, ok? Daqui para aqui o que é que acontece? Em vez de teres a lei de Ohm deduzida, ou seja, aqui queres descobrir a resistência. R igual a U sobre I, ok? Isto vai-te dar o valor da resistência, correto? Isto vai-te dar o valor da intensidade, correto? Sim? Paulo, ok? Exatamente. Esta vai-te dar o valor da tensão elétrica. Também se pode chamar de diferença de potencial. Ok? Então vamos utilizar a terceira. Ok? Porquê? Porque nos é pedido especificamente o cálculo da tensão. Se fosse pedido o cálculo, Miguel, se fosse pedido o cálculo da resistência, ias utilizar a primeira. Ok? Se fosse pedido o cálculo da intensidade, ias utilizar a segunda. Tudo bem, ok? Até aqui certo. Neste caso é pedido a diferença de potencial, então vamos utilizar a terceira como está aqui em baixo, ok? Então, vamos substituir as letras por valores. Paulo, sim? O I, como vamos aqui acima, a corrente é igual a 0,02, ok? Está aqui o I. O I, por acaso até troquei aqui a ordem das letras. O I é igual a 0,02, ok? O R é igual a 10 kΩ, ok? Vejam que aqui, não sei se vocês já estudaram, já chegaram a ler os apontamentos sobre os múltiplos e os submúltiplos, ok, Paulo? Mas 1 kg, ok? Fiz aqui um erro, peço desculpa. 1 kg é 1000 vezes superior à unidade, ok? Em vez de termos apenas ohms, eu fiz aqui kilo-ohms, ou seja, por acaso até fiz aqui outro erro, que acrescentei aqui um 10. Isto deveria ser aqui apenas 1, ok? Ou seja, 1 vezes 1000, ok? Peço para esquecer agora aqui, esqueçam aqui este 1, foi aqui um erro da minha parte, o 10, aliás, ok? Então o que é que acontece? Temos que a resistência R vale 1 kΩ, 1 vezes 1000, ok? O 1 é da unidade, o 1000 é do quilo, ok? Vezes 0,02, que é a corrente, ok? Vai daqui para o valor de I, ok? Depois multiplicando isto, o valor irá dar em volts, que é a unidade da tensão, ok? Recapitulando, Paulo, o U é a tensão, vem em volts, letra V, ok? O I é a corrente elétrica, ok? A unidade é o ampere, ok? O R é a resistência, a unidade vem em ohms, ok? Lei de Ohm, ok? Esta já não se podem esquecer, que é a mesma fundamental. Eu vou passar à frente, ok? Depois qualquer dúvida, também está à vontade. Eu depois, entretanto, não vos disse, mas caso queiram colocar dúvidas, fazem muito bem em utilizar aqui o chat, ok? Não tenham problemas para me dizer espera ou tenho uma dúvida. Está bem, Miguel? Estejam sempre à vontade. Vou então ao próximo acetato. Esta também é algo bastante importante, que é a potência elétrica, ok? É outra lei. O que é que esta lei nos relaciona? Potência, ok? O P, que vem em Watt, graças aqui ao nosso colega, ao James Watt, que foi quem revolucionou também muito a eletrónica com a eletricidade, com a descoberta. P, Watt, W, energia e o T em tempo, o tempo, ok? Depois isto poderá vir em horas, poderá vir em segundos, depende um pouco do que nos é pedido, mas por norma vem sempre em hora, ok? W, potência, é igual a W a dividir pelo T. Nós vamos já aplicar o exercício, ok? Não vamos perder muito tempo, vamos mesmo ser práticos. Potência está sempre relacionado com o conceito de trabalho, ok? Acaba por ser a maneira que a potência relaciona
relaciona a nossa capacidade de gerar trabalho, ok? Quanto mais potente, mais trabalho, mais energia podemos transformar e fazer e dar rendimento ao próprio aparelho. Neste caso, a energia consumida pelo equipamento é definida como o produto da potência elétrica pelo tempo. Ou seja, é a mesma forma que tínhamos lá atrás. No stat anterior tínhamos P é igual a W dividido por T, ok? Neste caso o que é que fizemos? Deduzimos em ordem a W, ok? O tempo vai para o lado esquerdo, fica a multiplicar, e é apenas isto, ok? É apenas a desmultiplicação da forma. O que é que acontece muitas vezes nos nossos aparelhos de casa? Até podemos consultar estas medidas, a tensão, ok? E a corrente. E daí podemos calcular por nós próprios a potência. E até podemos calcular o consumo, o tempo, aliás, e o gasto de energia que estamos a dar a esse aparelho, ok? E o exercício que vamos fazer a seguir é isso mesmo, vai ser o cálculo dessa energia diária que nós estamos postos. Só para vos colocar aqui uma questão relativamente à potência, porque nos nossos aparelhos nós podemos tirar este valor. Essa rede, Paulo e Miguel, qual é que é a nossa tensão elétrica? Nós em casa temos quanto? Podem escrever aqui no chat que eu depois respondo. Qual é que será o nosso nível de tensão elétrica? Quando nós ligamos um aparelho tem que estar ligado a quanto? Em casa, atenção. Não é no trabalho, não é... Exatamente. Paulo, sabias esta? Ok? Antigamente era 220, exatamente. Estava à espera dessa resposta. O nível há alguns anos foi modificado para os 230, ok? Sempre que vimos que temos um aparelho ligado à rede, um enunciado deste tipo, temos um aparelho ligado em casa e não nos é dado a tensão, nós já sabemos que a tensão à partida será sempre 230 em Portugal, ok? Se o exercício for para Portugal. Vamos aqui já ao exercício de cálculo, ok? Muito simples. No primeiro é pedida a potência. Potência, como vimos lá atrás, é igual a U vezes I, ok? É uma das outras formas da potência, em que relaciona a tensão e a corrente, ok? Por acaso não coloquei esta fórmula lá atrás, mas sabemos que potência vem em watt, tensão vem em volt. Oi, meti aqui um erro. Um ponteiro mais fino. Peço desculpa. A tensão vem em volts e a corrente em amperes. Ok, Paulo? Esta é outra forma. P igual a U vezes I, tal como há bocado a lei de Ohm nos dizia que R igual a U a dividir por I. Ok? Esta é diferente. Nós então podemos achar a potência do nosso aparelho lá em casa se tivermos a tensão elétrica vezes a corrente que está nas características do aparelho. Ok? Temos aqui um pequeno cálculo. Isto por norma era para aparecer aos poucos, mas não dá para fazer a transição aqui do exercício e o slide aparece na totalidade. Portanto, nem vos consigo puxar por vocês porque está aqui já a resposta. Ok? 230 vezes 0,8. Porquê? Porque estamos a substituir o U por 230, não nos é dado, ok? Diz só aqui que está ligado à tomada de casa e muitas vezes nos exercícios do manual e aqui do vosso curso é-vos dito isso, que o aparelho está ligado à tomada de casa e então é-vos só dado a corrente elétrica, ok, Paulo? Daqui, Miguel, daqui é só substituir e basicamente são aqui os exercícios que são feitos, não complicamos muito, é a substituição direta de variáveis. Tensão 230, como há bocado vimos, e depois U é igual a 0,8, ok? Agora complica aqui um pouco mais, porquê? Porque é pedida energia durante 2 horas, ok, Miguel? E neste caso então era agarrar na potência, na forma da energia, ok? Aqui também está aqui um pequeno gafe. Era só então usar a potência elétrica e multiplicar pelo tempo, ok? Se tivermos a ver um jogo de futebol entre 2 horas, se tivermos a ver um jogo de futebol durante 2 horas, qual é que é a energia gasta, ok? Temos isto em watts, temos esta unidade, o P em watts,
o tempo em horas, ok? E então temos 368 horas, porquê? Porque a potência vem da equação acima. Ok, Paulo? Sem dúvidas nenhumas. Esta é fácil. Era só substituir o P vezes 2, que é o número de horas. Um exercício interessante era imaginar que vocês têm o computador ligado, ok? Imaginemos que estão a fazer downloads durante 8 horas, calcular a potência do monitor, a potência da torre, não é? Do computador, calcular, multiplicar pelo número de horas, ok? Somar ambas as potências, multiplicar pelas horas de funcionamento, chegar aqui a um valor em watt-hora. E depois é descobrir qual é que é na vossa fatura o preço que vocês estão a pagar por watt-hora. Às vezes, por norma, é 0,05, 0,06, depende um pouco da operadora, ok? E depois é fazer o quê? É multiplicar este valor em watt-hora pelo euro, ok? E assim vocês conseguem ver, imaginando uma possível situação em que estás a utilizar o computador durante 8 horas. Ok, Paulo? Percebeste? Isto é um exercício típico, ok? Eu vou explicar novamente. Estavas a tentar dar um exemplo em como vocês podiam calcular o valor que vocês estão a gastar se deixarem o computador ligado uma noite inteira, ok? 8 horas. Vamos imaginar que o computador gasta, para não complicar muito, 368 watts por hora, ok? Imaginando que o combinado computador e monitor gasta isto, ok? Vocês vão fazer os cálculos e descobrem que dá 368. Indo à vossa fatura de eletricidade e descobrindo quanto é que vocês pagam por hora, quanto é que está o watt-hora, basta então multiplicar os 368 por o valor, ok? Vamos imaginar 0,5, ok? 0,05, 5 cêntimos por hora. É apenas esse exercício de cabeça que poderiam também fazer, ok, Paulo? Não é obrigatório, é mais uma... Vocês também... Isto é conhecimento geral, acaba por não ocupar lugar, ok? E acaba por, às vezes, ter-nos dar outras ideias do que é gasto em casa, ok? Porque muitas vezes deixamos o computador ligado a noite toda, eu também próprio já fui assim, ou o dia todo, e se vocês fizerem uma conta e rapidamente veem que se calhar é melhor não deixar o computador ou as luzes ligadas, porque de facto, numa hora gastam, imaginam, 50 cêntimos, não é? Isto é o valor... O watt-hora, se nós multiplicarmos por 2, acabamos por gastar apenas 2 horas num dia, não é? Multiplicarmos por 30 dias, o valor acaba por ser já significativo para a vossa fatura da luz. Ok, Paulo? Ou seja, recapitulando muito rápido, é agarrar no valor watt-hora e multiplicar pelo preço do que vocês pagam na vossa fatura, ok? Descobrindo o preço que vocês pagam à hora. Okay? Isto foi só assim um exercício de cabeça, não sai destes exercícios no teste, é também um acrescento que eu vos estou a dar, ok? Como é que vocês podem descobrir quanto é que pagam efetivamente na fatura, neste caso, por exemplo, por estarem a ver um jogo de futebol durante 2 horas, ok? Ficou só este apontamento para vocês. Avançando, já vimos resistência, já vimos potência. Deixo-vos aqui um formulário, ok? Este é daqueles que podem depois imprimir, não copiem, depois isto é-vos dado, ok? Miguel, Paulo, este formulário é o quê? É uma maneira muito fácil de relacionar potência, watt, ok? Está aqui as várias grandezas que já vimos agora. Potência em watt, resistência, ohm. Qual é que é a grandeza do volt? Alguém me sabe dizer? É tensão ou é a intensidade da corrente? Miguel? Peço desculpa, o volt é para que unidade? Paulo, Miguel. Exatamente, ok? Paulo, fico contente. E o que é que esta fórmula nos relaciona? Miguel, é uma mnemónica, é uma coisa às vezes para consulta, ok? Muito fácil. Se tu quiseres descobrir, relacionar, imagina que tens um exercício com potência e intensidade e queres descobrir a tensão do circuito, ok? É só fazer a potência, vais aqui a este pequeno apontamento e vês aí que a única forma que relaciona potência e intensidade é esta, ok? Percebeste, Miguel? Se quiseres corrente, vens aqui a este lado e vês qual delas é que relaciona, esta caso é fácil, é U dividido por R, tensão dividido por resistência,
E aqui as várias, lá está a lei de Ohm aqui novamente, R igual a U sobre I, aquela primeira fórmula que a gente viu, ok? Isto acaba de ser um apontamento que vocês quiserem consultar, ok? Para não estarem a fazer muitas contas de matemática, às vezes enganam-se porque querem, imaginemos que temos esta forma aqui que eu agora escrevi, ok? Um erro muito comum que vocês, os vossos colegas fazem muitas vezes é, agora quero descobrir o valor de I, ok? Como é que eu agora vou deduzir a fórmula? Neste caso, eu vou fazer de maneira rápida, é passar o I para a esquerda da fração, ok? I é igual, o V está aqui a multiplicar, passa para baixo a dividir, o P já aqui estava, P a dividir por V, ok? Por tensão. E acaba por, eu meti aqui U, podemos utilizar U ou V, ok? Mas para evitar estes erros, vocês vinham logo aqui à fórmula, ok? E têm aqui a fórmula direta, ok? Isto acaba mais para vos ajudar a não cometer erros matemáticos. Depois, se quiserem passar isto, imprimir, acaba por ser bom durante o vosso estudo, porque é raro vos enganar, vocês não se enganam se tiverem esta pequena tabela, neste caso é um círculo, não é? Que vos ajuda a descobrir as formas de utilizar. Avançando. Vamos agora falar um pouco do circuito elétrico, do que é que precisamos para, lá está, para fazer um circuito funcionar, ok? E são basicamente três elementos. Um deles é a fonte de alimentação. Que tipos de fonte de alimentação conhecem? As mais conhecidas é, até para não perdermos muito tempo, é a fonte corrente alternada, ok? Paulo? CA, ok? Corrente alternada, e estamos a falar em português, ok, Miguel? Se quiserem escrever, podem escrever à vontade, não tem problemas. Depois, qual é que é o tipo de fonte que temos, Miguel? Estavas aí com as mãos no teclado, qual é que é? Temos corrente alternada e corrente quê? Oi? Não? Ainda é cedo? Não te preocupes, não souberes, não há problema, ok? Eu vou aqui escrever devagar. Exatamente, ok? Corrente contínua, ok? CA, corrente alternada, CC, corrente contínua. O que é que acontece muitas vezes? Destes aqui como dica, nós não temos a nomenclatura em português, temos em inglês, ok? Em muitos aparelhos. Ok, Paulo, espera. Nós vamos falar de corrente contínua e corrente alternada novamente, ok? Portanto, não te preocupes. Exatamente, CA, corrente alternada, e AC em inglês, ok? Isto é só um apontamento, sim, uma pequena ajuda. Este aqui, muitas vezes vê em aparelhos que estão em inglês, ok? Porque em inglês é Direct Current, ok? E corrente alternada é Alternate Current, ok? Exato, Paulo, é isso mesmo. Vou aqui apagar para não nos baralhar. Voltando, Paulo, precisamos então de três elementos, precisamos de uma fonte, ok? Precisamos de um receptor e precisamos de cabo, de fios, ok? Para quê? Para fazer, desculpa, o transporte da energia elétrica desde a fonte até à nossa, isto é uma resistência, mas podia ser uma lâmpada, como diz aqui, podia ser uma lâmpada, podia ser uma televisão, podia ser uma campainha, etc, ok? Nós já vamos esmiuçar um bocadinho mais este ponto. Aqui não está representado, era o quarto elemento. Óbvio que todos os circuitos têm que ter um botão de comando, ok? Um interruptor, um botão de pressão, um botão de posição, existe um pedal, ok? Para quê? Para iniciar, para fechar o circuito, ok? Nós aqui não temos representado, por norma é algo assim deste género. Que nos permite abrir ou fechar o circuito, ok? Existe dois tipos de circuito, como vos disse. Corrente contínua leva-nos a corrente do polo mais para o menos, ok? É o sentido convencional, ok? Este aqui não é um sentido que... Existe uma grande discussão à volta destas duas coisas, existe o sentido real e o sentido convencional. Antigamente pensava-se que era do menos para o mais, agora depois, passado muitos anos, já foi há muitos anos atrás também, não é? Nós já estamos em 2015, foi descoberto que afinal a corrente vai do mais para o menos, ok? Do potencial menor para o inferior. E acaba por ser então sempre este o caminho, do mais para o menos. Se nós tivermos aqui um interruptor,
a corrente não flui, ok? E não temos, imagino se isto fosse uma lâmpada, ok? A lâmpada não acendia. Isto acaba por ser os princípios básicos de eletricidade. Eu disse 3, mas pronto, o quarto é discutível. Podemos ter um circuito sem ter um interruptor, mas não podemos não ter um receptor ou não ter fios ou condutores elétricos, né? Neste caso até pode ser a pista de uma motherboard, as placas de circuito impresso, as pistas de cobre, ok? E também não podemos ter um circuito sem ter uma fonte, seja uma pilha, seja um campo gerador, seja um painel, seja um dínamo, ok? Não vou perder muito tempo, vou avançar, porque temos aqui uma analogia com a água, porque a água num circuito hidráulico funciona muito como fosse um circuito elétrico, porque os nossos tubos são os nossos fios condutores, ok, Paulo? O nosso interruptor é a válvula de abertura ou fecho, a nossa torneira. O nosso receptor aqui está um IN, uma mó, mas podia ser um outro receptor qualquer que fizesse o quê? Obstáculo à passagem da água, ok? Podia ser, sei lá, um barco, algo que tivesse a impedir a passagem da água, uma boia, ok? Mas acaba sempre a ser o nosso receptor e depois precisamos sempre de um gerador, ok? Se vocês pensarem num circuito de água que às vezes é mais simples, dá-nos sempre ideia de como é que também vai funcionar a corrente. Porquê? Porque a corrente é sempre o movimento ordenado de eletrões pelos cabos, ok? É sempre a passagem dos eletrões do ponto mais para o menos da fonte, ok? Decorem sempre assim, se tiverem dúvidas, façam sempre a analogia à água, ok? Voltando aqui só atrás, esqueci-me de referenciar que também podemos ter outros elementos do circuito elétrico, que há pouco não falei, que são os circuitos de sinalização, o que qualquer luz ou campainha que dá ideia do que se o circuito está ligado ou não, se o circuito está em funcionamento ou não, ok? Ou seja, esses são os elementos sinalizadores. Eu não apontei aqui, mas digo-vos. Outro tipo de aparelhagem que podemos ter é os aparelhos de medida, não é? Sem eles não sabíamos qual é que é a tensão do circuito, qual é a corrente, qual é que é a potência, ok? Os contadores da vossa casa é um elemento de medida, ok? Nunca se esqueçam. Também podemos ter os elementos reguladores. Vamos imaginar uma simples coluna de um carro, é um elemento regulador. Porquê? Porque tem um rióstato, tem uma resistência que aumenta ou diminui a passagem de corrente elétrica no circuito, correto? E acaba porquê? Por aumentar, deixar passar mais corrente e aumentar o volume do rádio, ok? Esses são elementos de regulação, tal como são as luzes, que agora também existe muito luzes para baixar a intensidade. Esses são os elementos de regulação. Só para não ficarem só limitados a estes 4, mas acaba por também ter alguma importância e até para o conhecimento geral, para o vosso conhecimento geral, ok? Não ficarem limitados. E terem sempre este espírito de crítica e senso comum, não é? Que depois acaba por ser o vosso conhecimento comum dos vários tipos de elementos. Não olhar para um elemento e o que é isto, mas saber ao certo, isto é um elemento de regulação, isto é um elemento de sinalização, isto é um elemento de proteção muito importante. O disjuntor, o disjuntor diferencial, os fusíveis, são elementos de proteção, ok? Esses também são bastante importantes. Eles funcionam como se fossem interruptores, mas neste caso são interruptores automáticos, porque ao mínimo problema, ok? Os fusíveis queimam, os disjuntores abrem, ou seja, certamente em vossa casa sabem melhor do que ninguém, ok? Se o nível de corrente, agora falámos, for de 12 amperes em vossa casa, não é? Se o vosso forno, a vossa máquina de lavar, a vossa televisão, se chegar a um nível mais elevado, chegar aos 15 amperes, por exemplo, o que é que vai fazer? Vai fazer com que o disjuntor dispare, não é? Abra automaticamente para quê? Para proteger toda a canalização, todos os cabos, todos os aparelhos, mas sobretudo a canalização, ok? Para não haver risco de incêndio, ok? Peço desculpa por ter voltado atrás, mas era para fazer só mesmo este parênteses. Ainda continuando na corrente contínua, ok? Temos dois tipos de circuitos fundamentais. Circuitos em série. Miguel, tinha ouvido falar disto? Não? Ok? Circuito em série, o que é que acontece? A corrente vai do ponto mais para o ponto menos sem nunca se dividir, ok?
Ou seja, a corrente que passa aqui em R1 é igual a que passa em R2, é igual a que passa em R3, é igual a que passa em R4, ok? É isto aqui embaixo que está aqui representado. Sim, I1, a corrente que passa em I1 é igual a todas elas, ok? Ao valor de todas elas. Ao contrário do que acontece com Paulo, se tiveres com dúvidas, diz, ok? Não te acanhes de escrever. O que acontece com a tensão? Por outro lado, a tensão é dividida, ok? Vai haver o quê? Vai haver quedas de tensão ao longo de todas as resistências. Vou-vos dar um exemplo, isto depois depende muito do valor das resistências. Se elas forem todas iguais, elas têm todas a mesma queda de tensão. Vamos imaginar que a fonte, vou aqui escolher outra cor, imaginando que a fonte era de 8 volts, ok? Se as resistências fossem todas iguais, qual é que era a queda de tensão em cada uma delas? Conseguem ver assim? Miguel, pergunta difícil. Elas são todas iguais, ou seja, estão a fazer a mesma resistência à passagem, vamos imaginar a água, à passagem de eletricidade. Elas fazem o mesmo bloqueio. Qual é que vai ser, a queda de tensão sem contar com a tensão dos fios? Vai ser de, se elas forem todas iguais, Paulo, ela vai ser todas de volts, ok? Porque temos 4 resistências, 4 vezes 2, 8, ok? E aqui o que nos diz é que a tensão total, aqui a da fonte, ok? Tem que ser igual à soma de todas elas. Sim? Peço desculpa, só aqui beber um bocadinho de água. Miguel, assimilaste, percebeste? Este conceito é um bocadinho complicado, mas vocês também estão a começar o vosso estudo e eu também não queria exigir demasiado de vocês. Nós temos um circuito sobretudo temos muita matéria para dar, mas vou tentar fazer então o meu melhor. Temos um circuito em série, correto? Em série o que é que acontece? A tua corrente vai pelo mesmo fio sempre, correto? Até aqui tudo bem. Circuito em série. Imaginando, temos aqui 1 ampere, porque é corrente, ok? Desculpa, só aqui escolher outra cor novamente. Temos a fonte em volts, a tensão, a diferença potencial 6 volts e que fornece 1 ampere ao circuito, correto? Ou seja, de tensão mais e menos temos 6 volts. A corrente elétrica, o que vai andar pelo cabo, digamos assim, pelo fio, é de valor de 1 ampere, ok? Miguel, este 1 ampere vai andar em todas as resistências, ok? Não vai variar o seu valor. Vai variar depois aqui no circuito de corrente, o circuito em paralelo. Este assim vai se repartir. Mas se tiveres apenas um cabo, a corrente ou a intensidade elétrica vai andar sempre a mesma por todo o cabo. A tensão, se quiseres descobrir a tensão, porque assim, temos tensão aqui na fonte, mas também temos tensão criada aos terminais de cada uma das resistências, ok? A tensão que vai aparecer em cada uma das resistências vai ser dividido, ok? Eu pus 6, mas seria 8, para ser mais fácil. Como as resistências, imaginando, são todas de 1 ohm, ok? Vamos aqui imaginar, se calhar é mais fácil, U é igual a R vezes I, exato, ok? Só fazer esta conta muito rápido. Vamos imaginar que a resistência é de 8 ohms, ok? Estes bonecos são complicados de desenhar aqui. Assim. Paulo, todas as resistências são de 8 ohms. Falámos temos as 3 grandezas da lei de Ohm, ok? Vamos já aplicar. Temos a tensão, mas é a tensão total, ok? Temos a corrente elétrica, que é o I, ok? E depois temos a resistência R, que é a terceira unidade. Exatamente, terceira unidade. E o que é que acontece?
o I vai andar sempre igual por todo o circuito, ok? Mas o U não. O U acontecem aqui quedas de tensão, ok? E nós, para acharmos a queda de tensão em cada uma delas, temos que fazer o U1 é igual ao R1, que é igual a 8. Não queria pôr só 2. Já estou a pôr os pés pela mão. Vamos só voltar atrás porque fazia as coisas de cabeça. Troquei-me. Vamos aqui apagar isto. Aqui será 8. Ok? Temos então 2 ohms em cada, que isto acaba por ser mais difícil para vos explicar. Temos 2 ohms em todas as resistências, ok? Vamos partir do princípio então. Miguel, temos a tensão de 8 volts, ok? Tensão total, que depois vai criar quedas de tensão em cada uma delas, ok? Paulo, tem aqui tudo certo. O mantém-se apenas aqui para a fonte. A única coisa que se mantém sempre igual é a corrente, porque o circuito é em série. E depois a resistência, mas a resistência acaba por ser sempre igual porque é um valor fixo, ok? A resistência é, imaginando um aquecedor, não é? A resistência dele vai ser sempre fixa. O que vai variar e o que vocês metem mais e menos é a corrente que vocês querem passar nesse aquecedor, ok? Vamos então criar quedas de tensão. E como é que nós podemos calcular essas quedas de tensão? Pela lei de Ohm, ok? Sabemos que queria utilizar aqui outra cor. Sabemos que o 1, ok, é igual à resistência em 1 vezes o I que passa em 1. Este I acaba por ser igual em todo o circuito. Ok, Miguel? Foi confuso agora o que fiz? Paulo, confuso? Foi aplicar a lei de Ohm. A tensão é igual ao R vezes o I. Ok? E o que é que nós temos aqui? Temos que o R é igual a 2, o I é igual a 1, ok? 2 vezes 1, o 1 é igual a 2 volts, ok? Isto se as resistências forem todas iguais, ok? Depois isto complica se não forem. Os valores podem dar diferentes, mas o total do circuito terá de dar sempre aquilo que está na fonte. Ou seja, 2 mais 2 volts mais 2 volts, que são as quedas de tensão em cada uma delas, ok? Vai dar então o total dos 8 volts, ok? Paulo, não te preocupes, mesmo que não percebas isto, depois podes comunicar comigo pelo campus, ok? Podes tirar dúvidas comigo, que eu faço mais exercícios ou envio mais exercícios, Miguel. Para ti também serve. Se tiveres dúvida nestes dois tipos de exercícios, nós depois comunicamos pelo campus. Ok, já existem várias fichas sobre isto. Se eu preciso que eu contacte com vocês por telefone, essa metodologia, ok? E vamos comunicando e vou-vos explicando mais sobre este tipo de circuito. Não se esqueçam é que num circuito de série a intensidade, a corrente é sempre a mesma, ok? Uma forma também muito importante é a soma das resistências num circuito de série e é nada mais nada menos que uma soma algébrica. O R total é igual à soma de R1, R2, R3, R4, ok? Há pouco tínhamos que cada uma valia 2 ohms. Qual é que seria a resistência total do circuito? Miguel, Paulo. Estás a ouvir, Paulo? Agora melhor? Paulo? Ok? Estava a fazer um pequeno exercício de vocês somarem as resistências todas, resistência total. Como é que eu consigo achar o total, o valor total deste circuito? Se cada uma vale 2, como é que eu faço? Quanto é que dá assim de cabeça? Tentar fazer aqui o desenho. Ok? Aqui será a fonte menos mais. Querem escrever quanto é que dá o total da resistência? A fórmula é esta. A resistência total é igual ao R1 mais o R2 mais o R3 mais o R4. Atenção, Paulo. Atenção que não são volts. Não é volts porque só aqui escrever que é mais fácil.
porque é resistência, ok? Lembrem sempre que resistência é a unidade, é daquele senhor que nós vimos, que é George Ohm, ok? 8 ohms. Ok? Vou aqui escrever também para o Paulo ler e ficar registado. Depois se quiserem rever este webinar, ok? Será o valor de 8 ohms, ok? Vou aqui colocar 8 ohms e há pouco tínhamos 8 volts. Okay? Não é a mesma coisa, ok? Eu é que pus valores iguais, mas podíamos ter 12 volts e 8 ohms na mesma. Paulo, depois é enviado um link para fazer novamente a visualização do vídeo, ok? Depois do webinar é-vos enviado para o e-mail. Miguel, voltando aqui ao exercício, percebeste como é que se faz a soma das resistências? Nós podemos agrupar todas essas resistências numa só, que é esta que está aqui, ok? Mas com o valor de 8 ohms, ok? E isto chama-se fazer o circuito equivalente. Depois irá ajustar isso à frente. Ok? Aqui vai rápido. Temos o circuito em paralelo, ok? É o circuito contrário deste. Vocês virem aqui a intensidade já não é igual, já se tem que somar o valor de intensidade e, por consequente, a tensão é sempre a mesma. Ok, Paulo? Percebeste? O circuito em paralelo é este. E o que é que acontece? Olhem bem para o ponteiro aqui, que eu vou tentar fazer o circuito, desculpa, da corrente. Vocês sabem que tem um circuito em paralelo quando? Quando vocês avançam da fonte mais e chegam aqui a um nó, ok? E o que acontece neste nó? Vai haver uma divisão de corrente, ok? Sempre que há divisão de corrente, o circuito está em paralelo. Paulo, tenta desligar algum dos programas que possas ter, tenta fechar alguma coisa que esteja a consumir tráfego, porque neste caso eu não te consigo mesmo ajudar, só mesmo depois revendo o webinar, ok? Depois com mais calma. Eu vou tentar avançar porque depois também o nosso tempo passa muito. Pois, Paulo, mas isso será mesmo problemas com a tua internet, porque o Miguel, tanto quanto sei, não está a ter problemas com o áudio, ok? Ok, então depois vais ouvir a minha voz fluida, se quiseres depois depois quando quiseres consultar o webinar, ok? Então estavas a dizer, Paulo, relativamente ao circuito em paralelo, vocês sabem que é um circuito em paralelo quando há divisões, ok? Há divisões aqui nos nós, ok? Quando há aqui um nó e então existem dois troços, ou mais, neste caso existem mais, para divisão da corrente. Este circuito se chama circuito em paralelo. E o que acontece? Como há uma divisão no caminho da corrente, a corrente vai ser diferente em todos os troços, ok? A não ser o quê? Se as resistências tiverem todas o mesmo valor. Ok, Miguel? Tal como há bocado eu meti as resistências todas com o mesmo valor, se tu colocasses aqui resistências de 2 ohms, ok? A resistência a dividir por cada um deles ia ser toda igual, imaginando ia dar 1 ampere em todos, ok? O total ia ser 4. Percebes assim de maneira muito rápida o exercício que eu fiz? Miguel, Paulo, se vocês tiverem 1 ampere a passar em cada resistência, o total que está a sair da fonte é igual à soma deles todos, ok? Ou seja, 4. Não te estou a ouvir, Miguel, se quiseres escreve, está bem? Quando tiveres dúvidas. Perceberam? Isto serve para as resistências, se as resistências forem todas iguais, ok? Imaginem, Miguel, que isto é como se fosse o caminho da água. Cada resistência, cada aparelho que coloques ali, se causar uma resistência maior à passagem da água, não é? Quanto maior for a resistência, menos água consegues passar, menos corrente também passa. Percebes a analogia? Se meteres uma pedra muito pequena que não te faça resistência à passagem da água ou da corrente, ok? A corrente vai ser muito maior nesse troço, porquê? Porque a resistência é então mais pequena. Okay? Avançando, depois vocês acabam por estudar isto, acabam por fazer exercícios, mas acaba por ser muito útil este tipo de aula.
Miguel, só voltando aqui e Paulo, voltando aqui a um aspecto muito importante. Há pouco calculava-se a resistência de uma maneira muito algébrica, essa era só somar um, uma a uma. Neste caso, no circuito em paralelo, temos que fazer estas contas. Temos que fazer 1 sobre o valor da resistência, ok? Se vocês quiserem saber a resistência equivalente a este circuito, ok, apenas um valor, como é que vocês têm que fazer? Se elas valerem 2 ohms, ok, agora tens que fazer assim, Miguel, 1 a dividir sobre a resistência total, ok, 1 sobre 2, mais 1 sobre 2, percebes? As 4 vezes mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 2, ok? Compreendido, Miguel? Neste caso, Paulo, estás-me a ouvir? Consegues perceber? 1 sobre RT vai dar igual 1 mais 1 soma-se os de cima, ok, Paulo? Então vai dar 4 a dividir por 2, ok? Neste caso ia dar 2. Peço desculpa. Exatamente, vai dar 2 ohms, ok? Um passo bastante importante é que nós não achámos já o valor total, Miguel. Miguel, se reparares, tu não tens o valor de resistência total igual a 2. Tu tens 1 sobre RT. E agora o que é que tens que fazer? Vou aqui apagar para simplificar isto. Ok? O que é que acontece? Tu tinhas o valor de 1... Esta cor é péssima. Tu tinhas o valor de 1 sobre R total igual a 2. O que é que tens que fazer? Isto é matemática. Fazer para descobrir o valor da resistência. Miguel, neste caso, inverter, ok? Ou seja, passavas o 2 para este lado e o R para o lado direito da fração, ok? E dava 1 meio a dividir por R total. Percebeste? Ou seja, tu aqui não tinhas achado o valor. Se tivesses R igual, esquecendo agora 1, se tivesses R igual a 2, tinhas o valor, mas não, tu tinhas 1 sobre R total. Ok? Miguel, entendido? Paulo? Vocês depois que os exercícios acabam por chegar lá. Isto é mais para vos dar já uma vantagem, até para não perderem muito tempo depois com dúvidas nesta parte da matéria. Ok? Ou seja, este valor destas 4 resistências ia ser igual a 1 meio, a 0,5 ohms. Ok? Vamos então avançar, já nem vou apagar. Este exercício era para vocês fazerem. É um exercício resolvido, ok? Vamos tentar perceber o que é que acontece aqui, ok, Miguel? Temos então... Vou tentar fazer aqui, que é para ver também melhor aqui o acetato. Paulo, tu tens aqui uma tensão de quanto? Qual é que é a tensão elétrica na fonte? Miguel, Paulo, tentem lá responder. Qual é que é a tensão elétrica? Isto acaba por ser a parte mais importante do... Exatamente. Paulo, ok? Esta é a vossa tensão em volts. Tudo bem? É-vos pedido o quê? Determine o valor da corrente. Ok? Até aqui tudo bem. Sim? Depois temos que olhar para as resistências que temos. Temos resistências de quanto? Uma de 100 ohms, ok? E uma de 200. Sim, Miguel? Estão ligadas em quê? Podem-me dar a resposta? Estão ligadas em... Qual é que é a tipologia? Série ou paralelo? Ok? Exato. Ok, esta não engana. Porque temos aqui o troço, vai haver divisão. Para terminar a corrente, nós não podíamos fazer digamos, não podíamos fazer a conta fácil que era dividir a resistência, o U, não é? Porque a forma a utilizar é esta. Já nem vou escrever aqui ao lado para não tornar isso mais confuso. A lei de Ohm diz-nos que o I é igual a U sobre R, ok? Está deduzida, Paulo, está deduzida em ordem a I, ok? Que é o que nós queremos. I igual a qualquer coisa.
Neste caso não ia ser tão fácil como nós pensamos. Não podemos chegar aqui e pôr 6 a dividir por, digamos, vocês imaginavam 100 mais 200. Não podemos fazer 6 a dividir por 300, não. Temos que achar primeiro o paralelo deste circuito, ok? Temos que então calcular como fizemos há pouco. Neste caso não temos 4 resistências, temos 2. Ou seja, 1 sobre R total é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Sim? Tens que ir buscar o valor de 100 e o valor de 200. Eu, por norma, aconselho sempre a fazer na máquina. Ou seja, dividir mesmo o valor 1 por 100 e 1 por 200. Depois fazer a soma. Ok? Dá este valor. E depois fazes a inversão que há pouco fizeste, Miguel. Ok? Virar a equação ao contrário. O R vem aqui para a direita. O 0,05 vai, 15, aliás, vai para aqui para a esquerda. Ok? E dá o valor de 0,67 ohms. Ok? Paulo, olha para o exercício. Eu vou tirar aqui as cores para ser mais fácil. Eu não sei se eu fizer zoom, se vocês conseguem também ver melhor o PowerPoint, porque... Conseguem perceber esta primeira parte do exercício? Miguel, Paulo, conseguem perceber aqui esta primeira parte? Ok? O primeiro passo é achar aqui o valor do aglomerado. Só fazer uma pausa. Ok, vamos tentar acabar às 8h30. Ok, Miguel, sei que também não deve faltar muito para o fecho da sede. Ok, está bem, deves ter coisas para fazer e tens fome. Ok, nós temos muito mais matéria, eu estiquei muito nos acetatos. Nós o que é que vamos fazer? Eu para vocês dois vamos marcar uma aula para depois avançar para a corrente alternada, ok? Não vamos conseguir fazer os dois webinars, digamos assim, o resto da matéria. Vamos terminar bem aqui com este exercício e depois uma segunda videoaula eu combino contigo um dia que dê jeito, Miguel, ok? Num dia que dê jeito a ti, Miguel, combinamos uma data para então terminar e com o Paulo para terminar o webinar na segunda parte que será a corrente alternada. Então, estávamos a dizer que é achar o valor do paralelo, das resistências, ok? E aplicá-lo na forma, porque este valor então já vale, se nos juntarmos estas duas resistências, fica só uma, com este valor de 66, ok? Depois então é só fazer a lei de Ohm, que é U a dividir por R, o 6 vem da fonte, não é? É o nosso U. A resistência vem do valor do aglomerado de resistências, ok? E aqui temos então o nosso valor, 0,89. Qual é que é a manha que por vezes nós fazemos? Para não dar um valor tão decimal, digamos assim, com tantas casas, ou podemos fazer o arredondamento matemático, passar para 0,09, ou então podemos, e o que se muitas vezes nos exercícios é fazer os múltiplos, ok? Vocês percebem como é que aparece aqui 89,8? Paulo e Miguel, aliás. Vocês percebem o que é que acontece aqui? Nós temos 0,089 amperes. Mas se o exercício nos pedisse para achar em miliamperes, é um submúltiplo do ampere. Ok, Miguel? E o que é que se faz? Multiplica-se por 1000. Está aqui o mili na mesma. Ok? Tal como há pouco passámos de quiloohms para ohms, agora passamos de de amperes para mili, ok? E este então acaba por ser uma maneira não, é a maneira como passamos para miliamperes, ou seja, passamos de múltiplos para submúltiplos, ok? Vocês vão estar isto depois mais à frente na vossa unidade didática. Logo há uma unidade logo inicial que uma ficha, aliás, na primeira unidade formativa que os fala dos submúltiplos, portanto também sabem mexer, quando é que multiplicam, quando é que dividem, ok? Dê uma vista nessa ficha porque é de facto importante para depois nos exercícios não cometerem, não tropeçarem por coisas básicas. Ok, Miguel? Paulo, o próximo acetato já era de corrente alternada. Eu vou-vos deixar isto para uma próxima oportunidade. Eu vou guardar os vossos números, os vossos e-mails e depois vamos tentar agendar uma hora, ok? Para eu vos dar então esta segunda parte. Como podem ver aqui pelo número de slides,
Vamos a metade, era a metade. Eu se calhar estiquei no número de slides que eu fiz. Vou só aqui rematar e também já dar aqui uma introdução. Paulo, qual é que é a diferença entre a corrente contínua e a corrente alternada? Como vimos há pouco naquele circuito, a corrente contínua vai sempre do polo mais para o menos, ok? Ou seja, mantém sempre para além do mesmo nível, não é? É sempre, imaginamos, 1 ampere, ok, Paulo? O valor é constante ao longo do tempo. Vocês têm aqui um gráfico, têm aqui o valor da corrente, tem o valor do tempo, ok? E este aqui é sempre constante ao longo de todo o tempo. Isto pode ser em horas, pode ser segundos, não interessa, mas uma fonte de corrente contínua mantém sempre o mesmo valor, ok? Por outro lado, eu queria aqui uma maior... Vou para esta, depois será os próximos acetatos. Numa onda de corrente alternada, o valor já não é contínuo. Isto aqui, agora temos tensão, mas podia ser o I na mesma, ok? Paulo, só para terminar mesmo, e Miguel. E podemos deixar aqui já digamos, o apontamento, já o starting point já para a próxima aula. A corrente contínua, como vocês viram há bocado, mantém-se sempre constante, não é? É sempre, imaginando aqui 1 ampere. O que é que acontece a este tipo de tensão alternada? O valor começa em 0, ok? Isto acontece muito rápido, como é óbvio. E o valor vai de 0, imaginando aqui, até 2. Depois baixa, volta a 0. E isto, quando cruza aqui este eixo, o que é que acontece? Inverte o sentido, ok? O que é que está a acontecer? Quando ela inverte o sentido, só mesmo para terminar, quando ela inverte o sentido, nós temos a corrente a ir de mais para menos, ok? Em corrente contínua. Em corrente alternada, ela volta a ir do mais para o menos, mas quando cruza aquele eixo, o que é que acontece? Ela troca o sentido e vai de menos para mais, ok? E é o que este gráfico nos mostra. Para além de ter um valor oscilante, ok? Ela começa de 0, vai imaginando a 2 amperes, vai a 0, vai a menos 2 amperes, que também são amperes. Isto é, o menos que representa é o sentido, ok? Porque ela alterou o sentido. Depois volta a crescer, volta a baixar, ok? É a diferença fundamental entre corrente contínua e corrente alternada. Vou-vos deixar só aqui uma última questão. Qual delas vocês acham que consome mais? Digamos, se vocês tiverem 2 amperes em corrente contínua e 2 amperes em corrente alternada, qual deles é que vai ter maior consumo? Para Cajinho, digamos assim. Paulo, Miguel, qual é que vocês acham? Ter 2 amperes em corrente contínua ou ter 2 amperes em corrente alternada? Vocês viam que uma se mantinha constante e uma ia alternando. Paulo, vou então repetir. Fizeste-me aqui o pedido. Sim, não há problema. Para vocês... eu vou tentar pôr a questão de outra forma. Miguel, vocês apanharem um choque, agarrarem uns cabos em corrente contínua, em 2 amperes de corrente contínua, em 2 amperes de corrente alternada, qual deles é mais perigoso para vocês? Apesar de 2 amperes é suficiente para vos parar o coração, ok? Mas qual ia ser o maior esticão? Em corrente contínua ou corrente alternada? Ok? Paulo, fica à tua espera. Qual é que achas que é mais perigoso? Em corrente contínua ou corrente alternada? Exatamente, ok? Isto porque eu estava a falar do gasto e do consumo. Antigamente começou-se, há um século atrás quase, há mais de um século atrás, começou-se por haver circuitos em corrente contínua. Qual é que era o problema? Era que o consumo era muito exagerado. Porquê? Porque mantém-se sempre constante, ok? E em corrente contínua o que acontece? Para responder à vossa questão, o valor vai de 0 ao máximo, volta a 0, vai ao máximo também, ao máximo negativo, volta a passar por 0, ou seja, é um valor que está sempre a variar. E é isso que acaba por ser o segredo da corrente contínua. Se vocês agarrarem em 2 amperes de corrente contínua, os 2 amperes estão sempre lá, ok, Miguel? Se agarrares em 2 amperes em corrente alternada, o valor vai de 0, vai ao máximo, volta a 0 e se calhar nesse instante tu consegues largar os cabos, ok? E corrente contínua não, tens sempre lá os 2 amperes, ok? Apesar disto tudo, 2 amperes acaba por ser sempre 2 amperes e é suficiente para vos queimar já as mãos e vos parar o coração. Miguel, Paulo, obrigado, espero que tenham gostado por esta videoaula. Como vos disse, vou marcar uma próxima para fazer já o seguimento desta aula, porque não houve tempo para dar a corrente alternada, ok? Depois vou tentar ser muito breve, no prazo de uma semana, 2 semanas. Está bem, Miguel?
Paulo, obrigado, tudo a correr bem, espero que tenham percebido tudo, ok? Até à próxima, vemo-nos.